muito bom para que tudo fixe melhor. E melhor ainda porque a gente tem um tema que vai falar diretamente sobre a última pregação do pastor Ciro no domingo passado. Então, que bom que está fresco aqui nas nossas mentes e vai colaborar para o nosso entendimento. Então, o texto dessa aula está em Mateus 18, dos versículos de 1 a 14. Mateus 18, de 1 a 14. Aqueles irmãos que estiverem com as Bíblias e quiserem acompanhar, eu vou estar lendo esse texto base do nosso estudo dessa aula. Naquela hora, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em o meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crer em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual venha o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar-lhes na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar-lhes na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno. Vede, não desprezeis qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, esse é o texto de Mateus 18, de 1 a 14, e nós começamos a reflexão que o autor nos traz, trazendo a primeira de 3 coisas que a gente pode destacar sobre esse pequeno texto. Então, a primeira dessas 3 coisas ensinadas nesses 15 versículos é sobre a real e urgente necessidade de conversão. E aqui ele usa o exemplo sobre a forma humilde de uma criança. Então, os discípulos ali perguntaram a Jesus quem, porventura, era o maior dentre os reinos dos céus. Então, eles perguntaram isso como pessoas que não estavam muito bem esclarecidas, não eram muito bem iluminadas pela própria palavra que Jesus vinha pregando, e eles estavam impulsionados ali por muitas expectativas carnais, ou seja, do próprio mundo. Eles estavam querendo saber quem era o maior no reino dos céus, não olhando com os olhos espirituais, mas pensando ali em uma disputa talvez política, talvez social, pensando como os homens aqui da terra e simplesmente como se o reino dos céus fosse um novo lugar, como se a gente fosse sair daqui de Presidente Prudente e fosse ali para Pirapozinho e aí ir lá, quem vai ser o maior. Então, olha o trabalho que Jesus ia ter para explicar para esses discípulos que não é assim que funciona. O céu não se constitui de uma sociedade política ou simplesmente de relações sociais como nós temos aqui na terra. Então, essa questão que os discípulos levantam para ele era muito mais terrena e mundana na visão limitada deles do que uma visão de reino. Então, Jesus precisava ali exemplificar e, mais uma vez, trabalhar na vida dos seus discípulos, mostrando para eles a verdade. E receberem uma resposta de Jesus de uma forma que despertasse os seus próprios sonhos em plena luz do dia. Uma verdade profunda para o cristianismo. Ou seja, aqui o autor ele fala que esses discípulos eles estavam dormindo em plena luz. Ou seja, uma analogia. Vamos dar início à nossa EBD hoje com meditação no Evangelho de Mateus, que está em Mateus, capítulo 14. Quanto presentes à luz de Cristo e ainda assim com os seus corações e suas mentes dentro de uma escuridão em que não conseguiam enxergar o reino dos céus presente ali nas suas vidas em forma de Jesus. Então,
esse alerta que Jesus faz já no comparativo com as crianças serve para desvendar os olhos dos discípulos, trabalhar neles essa questão do reino. E aí ele diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, o autor destaca que devemos permitir que essas palavras penetrem no fundo dos nossos corações. Sem conversão não há salvação. Todos nós precisamos de uma radical mudança em nossa natureza. Então, isso me lembra muito a pregação do pastor Ciro do domingo passado. Por nós mesmos, nós nem teríamos a possibilidade de ter fé, nem temor, nem amor para com Deus. Por isso, lá em João 3,7, como foi lido domingo, importa-vos nascer de novo. É importante que exista essa conversão, é importante um novo nascimento, é importante ser gerado novamente pelo Espírito Santo. Por nós mesmos, nós somos totalmente despreparados para habitar na presença de Deus. O céu não seria um lugar para nós se nós não mudássemos. Então, Jesus está explicando muito mais para os discípulos do que só se existe um maior ou um menor e como seria isso. Ele está falando sobre o despreparo de nós, seres humanos, sem um novo nascimento, de estarmos na presença de um Deus santo, onisciente, onipresente, e que o céu não seria um lugar para nós se nós não mudássemos. Ou seja, é algo que não tem nem a possibilidade de nós adentrarmos, de nos aproximarmos, de sairmos de Presidente para Pirapó, como eu disse, chegar aos céus, se não houver uma mudança, é uma desqualificação, é algo que exclui a nossa possibilidade de estar lá. E isso é igual para todos, não há distinção nos seres humanos, ricos, pobres, novos, velhos, altos, baixos. Não existe um maior ou menor aqui que vai ser maior ou menor lá no reino dos céus. Não existe nada que nós façamos aqui na terra, ou que nossa própria estatura física, ou que nossa posição social possa colaborar para que lá no céu nós tenhamos méritos. Então, o autor ainda destaca e nos relembra: todos nós nascemos do pecado e somos filhos da ira. Por isso nós precisamos nascer do alto, nos tornando novas criaturas. Ou seja, a necessidade do novo nascimento ela é destacada por Jesus, ali como forma de uma criança. É preciso que um novo coração comece a pulsar dentro de nós, que um novo espírito tome conta do nosso ser, que as coisas antigas vão precisar ser deixadas de lado e tudo deve ser renovado, parafraseando aí o versículo. Então, eu achei interessante essa expressão do autor: é preciso que um novo coração comece a pulsar dentro de nós. Parece tão irreal e ilógico quanto a ideia de nascer de novo. Talvez a gente, olhando simplesmente para essa afirmação do autor, é preciso que um novo coração comece a pulsar dentro de nós. Hoje, com o avanço da medicina, a gente pode pensar: beleza, eu preciso de um transplante, preciso pegar um coração de um crente que está lá com uma morte cerebral, e aí, se eu transplantar o coração desse crente em um incrédulo, ele estará salvo. E aí viria o mesmo Jesus Cristo responder a mesma pergunta do mesmo jeito, e falar assim: não é isso, não é voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo, não tem como, é nascer do Espírito, é nascer do alto, é nascer de Deus. Então, é preciso que as coisas do céu entrem na nossa vida, entrem no nosso ser e transformem de dentro para fora, que nós nasçamos de novo. E aí, mais uma vez, acompanhando a pregação do pastor Ciro, e para saber que nós realmente somos convertidos, qual é o teste? E é que, nesse destaque do texto, o segundo ponto é sobre a humildade, um sinal mais do que autêntico sobre a verdadeira conversão é que gera fruto de humildade. Se, na verdade, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, então nós haveremos de reconhecer o fato de que, por intermédio de uma atitude mansa, como a de uma criança, e semelhante às crianças, nós vamos pensar a nosso respeito com modéstia, e considerar a nossa própria força e sabedoria. Ou seja, essa mudança, esse novo nascimento, nesse ponto em que Jesus está comparando com uma criança, o autor destaca que nós vamos ter frutos de humildade, nós vamos ter frutos de modéstia, reconhecendo e considerando novamente a nossa própria força e a nossa própria sabedoria. Então, traduzindo em miúdos, é mostrar uma constante dependência de Deus. Com esse novo nascimento, nós mudamos a nossa forma de agir e de pensar, tudo se renova e nós passamos a depender totalmente e inteiramente de Deus, não mais
de nós, da nossa força, da nossa sabedoria, sem confiar nos nossos velhos costumes, nas nossas velhas crenças e colocando toda a nossa dependência em Deus. E aí o autor traz mais uma analogia sobre as crianças. Assim como elas, como essas crianças, não buscar as coisas grandes desse mundo. Se tivermos apenas alimentos, vestes e o amor do nosso Pai do céu, então ficaremos contentes. Então é algo simples como ser uma criança. É como uma criança que não precisa de muita coisa para se sentir feliz, que não precisa de muita coisa para estar ali bem. Ou seja, os pais servem e provêm à criança tudo aquilo que elas precisam. E elas não precisam se preocupar com o resto. A gente muitas vezes se pega falando, né? A gente que é pai, mãe, olha para o filho e fala, aproveita, você é criança, você não tem que se preocupar com a conta no final do mês, você não tem que se preocupar em levantar cedo e trabalhar, em arrumar a casa, com todos os problemas da vida. Crianças são inocentes, irmãos, eles não estão preocupados com a chegada de uma pandemia. As crianças, eles passaram por toda essa fase, aqueles que os pais conseguiram trabalhar o psicológico sem deixar que isso amedrontasse, como se nada tivesse acontecido. E esse exemplo serve para que nós depositemos a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, que está tomando conta de tudo. Ele é nosso Pai, Ele nos provém e nós estamos na mão dEle. E isso basta. O que vai acontecer amanhã, o que está acontecendo agora, se as contas chegam, se a tribulação chega, se as dificuldades vão vir, quem é que cuida disso dentro de uma casa? Quem é que dá conta do recado? É o pai, é a mãe. Da mesma forma, Deus. Então, nós precisamos nos posicionar como crianças, assim como as crianças são dentro dos nossos lares, dentro do reino dos céus. O nosso lugar e a nossa atitude de um verdadeiro convertido é sermos como crianças, submissos, dependentes, mansos, humildes. Então, esse teste, ele desmascara também toda a distorção de muitas supostas conversões. E esse ponto também é muito interessante que o autor nos traz, porque quando a gente pensa de um lado, é interessante a gente olhar para o outro, quais os efeitos que essas coisas trazem. Se a gente está falando aqui que nós devemos ser como crianças, humildes, dependentes, pregar o menos o nosso eu e muito mais a Cristo, nós olhamos para o outro lado e algumas pessoas que se dizem convertidas, o quanto elas tentam elevar os seus próprios egos, a sua independência de Deus, pregando muitas vezes moralismo, muitas vezes a questão de bens materiais e como toda essa questão de ganhos e altos ganhos e a pessoa que se converteu, ela vai ser bem-sucedida, prosperar, ela vai ter saúde, ela vai ter uma vida boa. E isso vai totalmente ao caminho contrário do que a gente está falando aqui. Então, esse teste também desmascara as falsas conversões. Então, quando nós nos analisamos pela ética da humildade, da dependência em Deus, nós conseguimos nos analisar e também até ver daqueles que estamos ouvindo, aprendendo, nos relacionando, se eles têm uma postura humilde. Então, o autor, por fim, nesse ponto, ele destaca que o que todos nós precisamos é nos convertermos do orgulho para a humildade. Então, existe uma mudança na conversão também, onde nós passamos de pessoas orgulhosas para pessoas humildes. E não é uma questão de orgulho da gente olhar para a pessoa e falar assim, olha, aquela pessoa é nariz empinado, aquela pessoa não me deu bom dia, aquela pessoa só anda com uma turma que é do ciclo social dele. Não é esse tipo de orgulho que, dependendo da situação, pode ser pecado. É orgulho sobre o controle da nossa própria vida, de independência de Deus. É nós querermos sermos pessoas independentes, não precisamos de Cristo, não precisamos da submissão ao reino. Então, essa conversão de orgulho para a humildade é se colocar inteira e totalmente debaixo da dependência de Deus. Então, é nos convertermos do orgulho para a humildade, de elevados conceitos de nós mesmos para pensamentos modestos, da mentalidade de um fariseu para a mentalidade de um publicano. Então, várias analogias sobre uma transformação de jeito de pensar. Então, aqui temos a comparação do fariseu para o publicano, que é aquele que era o fariseu que fazia suas orações em voz alta, exclamando e mostrando para todo mundo como ele estava orando, enquanto isso o publicano ali batendo no peito e pedindo misericórdia ao Senhor, se prostrando, se mostrando humilde. Então,
nesse outro ponto, a gente pode destacar essa questão da verdadeira necessidade de conversão e sobre a humildade. A próxima coisa ensinada aqui pelo autor, através do texto que Jesus explica, é sobre o grande pecado que consiste em pôr pedra de tropeço no caminho dos crentes. Então, ali Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, e ele até atenua um pouco, né? Fala assim, olha, de toda forma vai ter escândalo, né? Ai do mundo porque vai existir, mas pior ainda, ai do homem pelo qual vem o escândalo, ou seja, aquele que causar isso, aquele que conduzir isso. Então, nós colocamos pedra de tropeço ou escândalo no caminho de outros sempre que nós fazemos qualquer coisa a fim de impedi-las de se aproximar de Cristo, seja conscientemente e fazendo de propósito, ou seja, inconscientemente e às vezes fazendo sem querer. Ou que podem forçá-las a se desviarem do caminho da salvação. Ou seja, pessoas que já estão ali numa caminhada e aí por essa pedra de tropeço às vezes é algo que vai estar forçando ou contribuindo para que ela se desvie. Ou que também poderiam desgastá-las no tocante ao cristianismo bíblico, ou seja, a seguir uma vida cristã mais fora da Bíblia, descentrada na palavra de Deus, e aí que acaba se desviando dos caminhos corretos. Então, o alerta que ele faz sobre ser pedra de tropeço é impedir mesmo as pessoas de se aproximarem de Cristo, ou seja, pessoas que ainda não são convertidas, pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E como que é impedir? É não pregar? É não levar o Evangelho? Não, isso é não fazer a obra mesmo, isso é não cumprir o ID. O impedir é a gente colocar obstáculos, é trazer inverdades para as pessoas que estão se achegando a Deus, receber um membro novo aqui na igreja e a gente ficar colocando obstáculos. Olha, mas isso aqui está errado, mas isso aqui você precisa mudar, isso aqui não é assim. Coisas que muitas vezes não são bíblicas, ou coisas que são apenas costumes, como nós vemos aí em algumas religiões, não pode assistir televisão, tem que usar tal tipo de roupa, você não pode isso, não pode aquilo. Coisas que podem impedir as pessoas de se chegar verdadeiramente a Cristo e que não são bíblicas. Outras coisas que podem impedir as pessoas a se aproximar de Cristo, é o nosso próprio exemplo, a nossa própria conduta. Se as pessoas que estão em busca de uma conversão, estão ali na eminência de conhecer a Cristo e ver a necessidade de ter Cristo na sua vida, só que o nosso exemplo, a nossa vida e a nossa conduta não condizem com a de um verdadeiro cristão, a pessoa vai olhar para nós e vai falar: eu não quero isso para mim, eu não quero ser como ele, eu não quero ser um cristão, dito cristão, que se comporta como essa pessoa que eu estou vendo, então eu prefiro ficar como eu estou. Se ser um cristão é isso, eu prefiro não ser. Então, colocar pedra de tropeço é muito mais do que a gente ficar causando intriga, a gente ficar desafiando irmãos, colocando pecados e expondo situações. Não, nós temos participação até naqueles que não se converteram ainda. O outro ponto que ele cita é sobre forçá-las a desviarem-se do caminho da salvação. Ou seja, se nós temos irmãos que precisam de um tratamento, precisam de uma disciplina, precisam de aconselhamento, de acompanhamento, isso existe a função dos pastores, porque Deus incumbe a eles para que façam esse serviço, e eles têm recebido de Deus a capacidade de fazer esse trabalho, mas é parte da igreja acolher, colaborar com esses irmãos e conduzi-los também espiritualmente como um corpo. Então, o alerta fica para que nós não desviemos esses irmãos do caminho da salvação, não darmos conselhos errados, não tomarmos atitudes que vão em desacordo com a Bíblia e que prejudiquem a conduta e a comunhão desse irmão conosco. Seja no dia a dia, seja no ensino da palavra, seja no trato, na conversa, na amizade, fora da igreja, não só aqui dentro. Então, são pontos de atenção. E também, um dos principais, desgostá-las no tocante ao cristianismo bíblico. Igrejas que começam a se desviar da Bíblia. Ou seja, o pastor prega uma coisa no púlpito completamente bíblica e cristã, e aí aquela conversinha lá no final, no corredor ali fora, é sobre, mas eu não concordo muito com isso, eu acho que não é bem assim, eu ouvi uma pregação no YouTube, eu ouvi no Facebook que funciona desse jeito, e aí começa a plantar sementes de desconfiança, desviando essa pessoa do cristianismo bíblico. São pequenas pedras ou grandes pedras de tropeço que podem fazer os irmãos tropeçarem,
falharem, fraquejarem. E aí nós vamos ter aqui também um outro ponto que vai falar sobre isso, sobre irmãos que são mais novos, mais fracos, pequenos na fé e outros que são mais robustos. E a responsabilidade de cada um carregar ao próximo, ajudando. Então nós precisamos ter ciências de que temos irmãos novos na fé, novos convertidos e que precisam de cuidado, e que pequenas pedras de tropeço para alguns podem ser grandes pedras para outros, ou seja, os obstáculos para adultos são grandes ou pequenos, mas para uma criança pode ser maior ainda. E isso nós trazemos esse exemplo também para a vida dos cristãos. Então nós temos a certeza de que não estamos sendo prejudiciais para as outras pessoas? Nós podemos afirmar isso com toda certeza? Será que nós estamos, além de pensar assim, será que eu estou sendo bom? Será que eu estou ajudando? Será que eu estou contribuindo? Em primeiro lugar, pensar, será que eu não estou prejudicando? Será que eu não estou colocando empecilhos? Será que eu não estou causando mal? Talvez não estejamos perseguindo abertamente cristãos por aí, mas será que nós não estamos dando mau exemplos a alguns deles por causa dessa nossa condutas erradas? Então o autor coloca assim, não precisa ser lá como Saulo perseguia os cristãos, não precisa ser algo tão enfático e tão discriminado e tão arreganhado aos olhos da sociedade. Eu sou uma pessoa que combate o cristianismo, eu prego outras práticas. Não, às vezes só um mau exemplo já é o suficiente para ser pedra de tropeço. É horrível o dano que alguém com uma falsa conversão pode causar em outra pessoa. É basicamente por uma arma na mão de um incrédulo. Isso atrapalha as pessoas que estão em busca da verdadeira salvação. Então, uma expressão forte do autor aqui, que é pôr uma arma na mão do incrédulo, é basicamente comparado ao dano horrível que um falso convertido pode trazer para a sociedade ou para esses próximos cristãos. Então, é basicamente você dar a arma na mão de uma criança e falar, fica com ela. Está carregada, está com balas e você se vira. São exemplos, são condutas erradas que você coloca lá na mão de uma pessoa que não tem nenhuma habilidade para manusear aquilo e que não sabe nem o que é, muitas vezes, e muitas vezes pode acabar com a vida dessa pessoa. Situações essas que nós precisamos ser cuidadosos. O último e terceiro ponto, a próxima verdade que Jesus mostra através desses versículos, é sobre a realidade do castigo futuro após a nossa morte física. Então, ali já no final desses 15 versículos, Jesus fala um pouco sobre o futuro das nossas almas. E que existe um inferno, existe o lugar bom, o reino que Jesus veio inaugurar e anunciar, mas ele também mostra o outro lado, ou seja, existem duas possibilidades. Jesus usa duas expressões ali, ser lançado no fogo eterno e também ser lançado no inferno de fogo. E aí o significado não pode ser outro, é tudo muito bem explícito por Jesus. Ele não deixa margem para discussão ou para erro ali entre os discípulos e as pessoas que estavam ouvindo ele. Não existe chegando lá vocês vão descobrir. Espera até o final que vocês vão ver o que aguarda vocês. Tem aqui o lado bom que eu estou mostrando, o reino, o evangelho, morar com o Pai Celeste, mas se vocês não quiserem, aguardem. Vocês vão ver o que espera vocês. Ele não deixa suspense, ele não deixa no ar, ele não faz uma falsa promessa. E ele também não deixa dúvida nos corações para que eles possam ficar confabulando. Mas então o que pode nos aguardar se não for a presença de Deus? E o autor destaca que a mesma Bíblia que garante o céu para todos os que se arrependem também declara sem rodeios que existe um inferno esperando para os ímpios. É 880, irmãos, não tem meio termo. Então, existe uma afirmação incisiva de Jesus e da Bíblia que garante o céu e também garante o inferno. É a mesma garantia, não existe diferença. E aí o autor alerta que nos últimos dias, isso é um livro antigo, os irmãos imaginam que nos últimos dias dele e no nosso é a mesma coisa. Tem surgido pessoas que tentam enganar e negar a existência de uma punição eterna futura. Então, pessoas que estão falando assim, não é bem assim, Deus é bom, Deus é bondoso, a Bíblia fala que Ele não quer que nenhum se perca, então você acha que Deus vai ser uma pessoa, um espírito, alguém, uma força maior que vai mandar os seus filhos para o inferno? Se lá em João 3,16, como nós lemos e decoramos, Ele enviou o seu Filho para salvar o mundo,
Será que ele vai mandar as pessoas mesmo para um lugar de castigo eterno? Onde é que está esse Deus bom? E aí, as pessoas vão dando ouvido a esses falsos pregadores, a esses enganadores, e o autor destaca que fazendo isso eles estão repetindo os mais antigos argumentos do diabo para enganar a humanidade. Ou seja, lá no primeiro pecado, na primeira desobediência que Eva teve junto com Adão, o que é que o diabo disse para ela, serpente? É certo que não morrereis. Era basicamente assim, Deus avisando, também trocando numa forma de analogia, se você comer o fruto da árvore que está ali no centro do jardim, você vai para o inferno. E o diabo está falando, não, você não vai não. É a mesma coisa de que esses falsos pregadores ou pessoas que têm tentado distorcer essa verdade estão dizendo e tentando enganar as pessoas hoje em dia. É o mesmo argumento, irmãos, trocando palavras, mas a essência é a mesma. Dizer que não existe uma condenação eterna, que se você passar a sua vida aqui na terra fazendo coisas do jeito que você quiser, seguindo o seu próprio coração, sem nascer de novo, vai ficar tudo bem. Isso daí é só uma coisa que Deus falou para não deixar você realmente ter uma liberdade, não ter os seus olhos abertos para a verdade que realmente existe. Está na sua cara, só você não enxerga. Então ali Satanás, ele tentou Adão e Eva com estas palavras e as pessoas continuam hoje em dia sendo porta-voz do diabo, fazendo essa mesma afirmação, conduzindo pessoas ao inferno com isso. O autor destaca, Deus é amor e misericórdia, mas também é Deus de justiça. Ele puniu Adão e Eva como ele disse que aconteceria, ao contrário do que o diabo disse que aconteceria. Deus, ele teve amor, teve misericórdia, continua tendo até os dias de hoje, por isso nós não somos consumidos. Mas ele cumpriu o que ele disse para Adão e Eva, de que eles não deveriam comer, porque senão eles sofreriam as consequências. E eles sofreram, e nós todos carregamos a consequência desse pecado original. Então nós não podemos ter dúvidas e nem colocar dúvidas na cabeça dos outros como pedra de tropeço sobre a condenação eterna que existe. E isso, irmãos, colabora com a nossa pregação e o anúncio do Evangelho para que as pessoas se arrependam, se convertam. É difícil você provar, levando também a ideia para a criança de que existe uma coisa boa sem contar para ela como é ruim o outro lado. Ou seja, se você falar para ela, olha, não coloca a mão no fogo que você vai se queimar, muitas vezes a criança não entende até um dia ela se queimar. Só que nós não temos essa oportunidade, né? Não existe essa segunda chance. Então, a gente precisa expor o outro lado para as pessoas para que a pregação tenha efeito. Muitas vezes nós esperamos chegar nas pessoas e encontrar a pessoa numa situação de miséria tão grande e talvez em situações tão ruins em que a gente mostra só o lado bom e ela já, olha, é isso que eu quero, tá ótimo, para mim já serve. Mas nós vamos encontrar pessoas que estão levando uma vida que para elas está ótima aqui no mundo, confortáveis, tranquilas, sem preocupações. E aí como é que a gente chega para essas pessoas e mostra Cristo? Ah, tem uma coisa muito melhor e muito superior do que o que você tem. Se a pessoa está contente, está bem, não quer nada mais, se a pessoa tem muito dinheiro, se a pessoa tem tudo que ela quer na vida, tem família, tem amigos, tem do bom e do melhor, a própria Bíblia fala que vai ser muito difícil para uma pessoa com muitas posses entrar no reino de Deus, porque às vezes ela não vai enxergar o lado ruim das coisas com tanta facilidade. Então, o inferno ele também mostra o quão prejudicial pode ser a nossa atitude aqui. Precisamos estar atentos às falsas doutrinas e tomar ciência dos alertas feitos na Bíblia sobre os dois únicos destinos possíveis para as nossas almas passarem a eternidade. Salientar para todos que não existe o terceiro, não existe também o meio termo, é um ou é outro, a pessoa vai escolher estar no céu ou não, e consequentemente o inferno é o que resta. Que preguemos e ajudemos as almas a chegarem a Jesus e viver com Ele nos céus, e que também digamos que o oposto disso é uma eternidade de sofrimento, longe da presença de Deus. Então, se os céus é a nossa perfeita comunhão juntos com Deus, o inferno é totalmente o oposto, é a ausência total e completa desse Deus. E aí, por último, um outro ponto que ele destaca é que nós podemos aprender sobre o valor que Deus dá até ao menor e mais fraco dos crentes.
A vontade de Deus é que não se perca nenhum dos seus pequeninos. E essas palavras servem de encorajamento a todos os verdadeiros crentes, não somente às crianças. Então, quando ele diz que a vontade do Pai é que não se perca nenhum dos pequeninos, Jesus não está falando somente das crianças, dos pequenos. Está falando dos pequenos na fé, nas pessoas que são novas convertidas ou que têm a fé mais fraca. E a vontade de Deus é que eles não se percam. Palavras de encorajamento para todos nós. O propósito dessas palavras é mostrar que Cristo é o bom pastor, que cuida igualmente bem de todas as ovelhas. As 99 que ficaram no aprisco enquanto ele buscava aquela ovelha perdida estavam bem, estavam cuidadas, estavam fortes, estavam salvas e resguardadas. A que precisava de atenção era aquela que se perdeu. E Jesus não a abandonou. Jesus cuidou dessa mais fraca, dessa desviada, dessa que se perdeu pelo caminho. Os membros mais novos, mais frágeis, mais doentes, são tão importantes quanto os membros mais robustos. Então, aqui falando sobre a igreja invisível, a igreja eterna, a igreja que já está no céu ou aquela que está aqui na terra ainda sendo como igreja universal. Nenhum se perdeu até hoje e nenhum irá se perder. Todos aqui da Terceira Igreja Batista de Presidente Prudente e do mundo inteiro. Os mais novos, mais fracos e mais frágeis são tão importantes quanto os mais robustos. Nós muitas vezes olhamos para grandes pregadores, pessoas que nós olhamos e admiramos como pessoas de imensa fé, de imensa carga bíblica e de imenso testemunho. E nós pensamos, poxa, a minha fé ainda é tão pequena, eu estou tão longe, eu estou tão incomparável a esse mesmo ser humano, mas que parece que está em outro nível. E a gente às vezes vê isso mesmo aqui, como nós tivemos na nossa conferência, pessoas que vêm pregar e que a gente se sente assim, poxa vida, é difícil um nível de espiritualidade, de comunhão com Deus, de conhecimento técnico, bíblico, e incomparável, que às vezes a gente fica assim, será que eu chego lá um dia? Será que está bom assim? Claro que nós devemos buscar cada vez mais o conhecimento e a proximidade com Deus, com a palavra, com o Evangelho, mas fica uma palavra de consolo, de que é importante e Deus não abandona os mais pequenos. Eles nunca perecerão, eles nunca serão arrancados da mão de Jesus. O próprio Jesus haverá de conduzir cada um mansamente sob os seus cuidados. O próprio Cristo garante isso. Nenhum vai se perder. Nenhum vai ser arrancado. Então são duas opções aqui, ou a pessoa se perde sozinha, ou vem alguém e tira. Não, ele não vai deixar que nenhuma das duas coisas aconteçam. A pessoa não vai sumir e se desviar sozinha sem que ele cuide, e também não vai ser ninguém que vai chegar, ou o próprio diabo que vai arrancar das mãos do Senhor. E aí no final o autor traz uma pequena reflexão, que é: com um Salvador assim, quem é que precisa ter medo de começar a ser um cristão decidido? Com um Salvador, um pastor como Cristo, que dá essas garantias de que ninguém vai se perder, nem sozinho, nem com influência de outros, e que ainda assim Ele vai cuidar desde o mais forte até o mais fraco, quem é que precisa ter medo de começar a ser um cristão decidido? Contando com um pastor desse gabarito, desse quilate, e que já começou a boa obra em nós e que é fiel para completar, quem é que pode temer uma possível rejeição? Quem pode se achegar perante o Evangelho, perante a palavra de Deus e falar assim, olha, eu acho que eu não sirvo, eu acho que Deus não vai me aceitar, Deus não vai me querer, não vai dar certo. Nós temos a garantia em Jesus, nós temos a garantia no sacrifício dele, e na condução que Ele tem até hoje à destra de Deus, intercedendo por nós, de que Ele mesmo nos conduz por todo o caminho e toda a eternidade até habitar aos céus. Então, irmãos, que nós possamos, como o título do livro diz, meditar no Evangelho de Mateus, meditar nas pregações, nas verdades que o próprio Cristo traz aos nossos corações, e não somente um texto, somente palavras, mas que nós possamos ouvir dele, assim como os discípulos ouviram, que nós possamos, através da leitura, do ensino, ouvir de Cristo o que Ele está nos dizendo, que nós possamos entender essas verdades contidas no Evangelho de Mateus e assim meditar durante a nossa semana, durante os nossos dias, complementar com outras pregações que nós temos ouvido
e assim amadurecer para que nós não sejamos pedra de tropeço, para que nós preguemos o verdadeiro evangelho, pregando a salvação, mas também o inferno, e para que nós se sintamos encorajados a prosseguir na nossa luta e na nossa caminhada, sabendo que estamos nas mãos de Cristo e Ele não abre mão de nenhum de nós. Amém? Vamos orar para encerrar?